Boa noite. Vamos agora iniciar o estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje nós abordaremos o item Desarmonia Energética, que faz parte do terceiro capítulo desta obra. Lembramos que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Visite-o, se inscreva gratuitamente. Mas vamos ao nosso estudo dessa noite, iniciando com o comentário de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 14, versículo 27. A organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores, a que indiscutivelmente se destina. Vamos fazer aqui algumas observações para preparar o nosso tema. Emmanuel aqui nos chama a considerar a importância da organização, do equilíbrio, da harmonia mental. E nos diz, é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar vibrações harmônicas do amor. É interessante como Emmanuel aqui nos chama a refletir e a considerar o ideal direcionamento das nossas energias mentais, aonde o nosso espírito, a nossa consciência espiritual é o direcionador, é aquele que assume a coordenação do que lhe constitui pensamentos, reflexões, imaginação, todas as energias que compõem a chamada organização mental. Destacamos isso pelo seguinte fato: as pessoas que, quando não estão suficientemente esclarecidas sobre a sua verdadeira natureza espiritual e sob o fator importante de distinguir todos os campos energéticos, mais densos e menos densos, como instrumentos ou órgãos sob o controle do espírito, as pessoas que não estão esclarecidas em torno disso se confundem com o que pensam, com o que sentem e com o próprio corpo. Mas nós, que estamos trabalhando a iluminação do nosso íntimo, do nosso espírito, à luz da doutrina espírita, sabemos que há uma distinção e que nós, em termos de consciência espiritual desperta, somos chamados ao direcionamento, ao controle, à responsabilidade do que a gente pensa, sente ou faz. Voltando aqui ao texto. Ajustado ao Evangelho, harmonizado com as leis divinas, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, naturalmente, já que a base das leis divinas é o amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada. Aqui Emmanuel nos chama a consciência de responsabilidade no correto uso do livre-arbítrio.
Porque quando isso é estabelecido por nós, nós nos tornamos instrumentos da vida e dos benfeitores espirituais na extensão e fortalecimento da harmonia com as leis de Deus, da qual o amor, como dissemos, é o alicerce maior. Prosseguirá desequilibrada fora dos objetivos superiores a que indiscutivelmente se destina. Por isso, todos nós somos chamados a sermos coparticipantes com a espiritualidade benfeitora da implantação do reino de Deus entre nós. Claro que, preliminarmente, precisamos estabelecer dentro de nós para que se expresse fora. Mas aqui o que Emmanuel deseja destacar e que voltamos a frisar é esse papel organizador, direcionador, que espiritualmente nós somos chamados a exercer na nossa casa mental. Então, o nosso tema hoje, que tem tudo a ver com isso que estamos comentando, é desarmonia energética. Vamos saber por quê. A sociedade atual, dentro da sua visão materialista, não se atinou ainda para a importância das energias contidas nos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. O ato de pensar é energia que emana de nosso cérebro físico e perispiritual. Então, esse é o primeiro parágrafo que inicia esse tema que está no capítulo 3 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. E vamos ver aqui, comentando aqui essa introdução, esse fator tão importante que é o pensamento e que normalmente não é considerado da forma que deveria pela sociedade. Nenhuma surpresa, já que vivemos ainda num mundo estabelecido no materialismo. Então esse mundo e as pessoas que interagem com ele de forma materialista não atinou, não despertou ainda para a importância das energias contidas nos pensamentos, palavras, sentimentos e ações. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, já nos chamava a atenção para considerar o pensamento como fomentador da matéria mental. Matéria porque é a solidificação da energia. Matéria mental, energia espiritual. E, de fato, cada vez mais, os avanços científicos do homem vêm a trabalhar a percepção e os objetivos dessa energia real que é estabelecida naquilo que pensamos. Então, o ato de pensar é energia que emana de nosso cérebro físico e perispiritual. E por isso o Espiritismo nos chama tanto a responsabilidade por aquilo que alimentamos no nosso pensamento. Porque, de fato, aquilo que alimentamos mentalmente tem um subsídio resultante no mundo das formas, no mundo material. Ao emitirmos um pensamento, dependendo do seu teor, ele vai ter
um determinado peso energético e agir em nós e ao nosso derredor, como fonte de harmonia ou de desarmonia. Então, como comentamos na introdução do nosso estudo, na mensagem de Emmanuel, é preciso trabalharmos o pensamento que habitualmente fomentamos na nossa mente como sendo um instrumento, um objeto do espírito. Por isso, o espírita esclarecido, ele não vai alimentar um pensamento qualquer que lhe chegue à mente por achar e não saber discriminar se o pensamento é bom ou mau, se origina nele ou se vem de uma fonte externa a ele. Não. Nós somos chamados à criteriosa seleção de tudo aquilo que vem à nossa mente. Porque no momento em que nós sustentamos e alimentamos aquele pensamento, somos totalmente responsáveis pelo resultante dele. Então, ele tem um determinado peso energético. Pensemos e entendamos que o pensamento deve ser visto como energia, e que de fato ele é. Está no poder de cada um de nós produzir luz ou sombra em nossas vidas, com as escolhas que fazemos. Pois é no pensar que tudo tem início. Então, os pensamentos que alimentamos, quando estão associados aos sentimentos e emoções produtoras de bem-estar, de harmonia com as leis divinas, baseadas no amor, na caridade, para conosco e para com o nosso próximo, é produtor de luz. Mas, quando alimentamos pensamentos que estabelecem vícios ou desequilíbrios morais, e sustentamos esse tipo de pensamento, nós estamos fomentando sombra dentro e fora de nós. Então, de acordo com as escolhas que fazemos nos nossos hábitos mentais, podemos ter a nítida percepção de estarmos andando em sombras ou em luz, pela qualidade predominante do nosso pensamento. Quando esses pensamentos e ações partem para a área de hábitos nocivos, na área sexual, como no adultério, as energias que emitimos, desde o momento em que pensamos e planejamos esse ato, são energias altamente deletérias, provocadoras de doenças, de desequilíbrios. Então, os pensamentos, por si só, já têm uma carga energética própria. Mas ao associarmos ele às energias sexuais, que são energias potencialmente criativas e fortes, ao direcionar elas a algum tipo de desequilíbrio moral,
a resultante desse direcionamento de desequilíbrio é bastante grave. Então, como aqui o texto diz, são provocativos de energias deletérias quando esse pensamento está associado a um desequilíbrio moral, como aqui é citado o adultério, e que mais adiante abre campo para o estabelecimento de doenças físicas. Essas energias atuam em nossos centros de força, principalmente no chakra cardíaco. O adultério é um ato profundo de desamor, ativando em nós a consciência de culpa por agirmos em desarmonia com as leis divinas. Aqui é colocado em detalhes o resultante dessa forma de pensar associada ao desequilíbrio das energias sexuais. O resultante é que há um desalinho para as energias do chakra cardíaco, que é o chakra ligado, sobretudo, ao sentimento, à emoção, e que ativa em nós a consciência de culpa, por estarmos em desarmonia com as leis divinas. A consciência de culpa agirá no indivíduo em um movimento de boicote, de sabotamento a si mesmo. Esse sentimento leva o ser a uma profunda desconexão com Deus, desarmonizando profundamente seu corpo perispiritual, bloqueando o sexto e o sétimo chakras. Aí a gente vê o potencial incisivo de desequilíbrio das energias mentais associadas às energias sexuais em desequilíbrio. Primeiro atinge o centro de força cardíaco, depois o frontal e o coronário, que é o sexto e sétimo chakras. O chakra associado à intuição, à transcendência. O sentimento de culpa pelo mau direcionamento dessas energias sabota intimamente o espírito, que tem nesses centros de forças, localizado no corpo espiritual, em desalinho. E, naturalmente, ao persistir esse desequilíbrio durante algum tempo, invariavelmente vão surgir distúrbios e doenças físicas. Essa desorganização energética terá reflexos profundos em nosso corpo perispiritual. E se agirmos assim por um longo tempo, paulatinamente sentiremos reflexos danosos em nosso corpo físico e o surgimento de doenças psicossomáticas. Bom, é uma bagaceira de doenças que vão se dar desde o acionamento do pensamento pelo espírito, de forma conflitiva com as leis divinas, associadas às energias sexuais em desalinho, e as consequências posteriores aos centros de força, resultando, na medida que o tempo passa, ao longo do tempo, reflexos danosos no corpo físico e no surgimento de doenças psicossomáticas. Lembrando aqui que as doenças psicossomáticas, caracterizadas sobretudo pelo fato de se estabelecer, a princípio, no campo mental, com reflexos, muitas vezes aparentes, de doenças físicas, que dá campo ao surgimento dos chamados hipocondríacos.
de se julgar com doenças sem de fato fisicamente ainda não tê-las, mas elas já estarem atuando no seu psicossoma, resultando depois, muitas vezes, na própria doença física estabelecida. O convite da vida do Pai é para nos voltarmos à vigilância de nossos pensamentos, sentimentos e emoções, direcionando essa energia altamente criadora para a transformação de nós mesmos, em primeiro lugar. Então, nesse ponto aqui, nós somos chamados a atenção ao correto uso das energias mentais associados às energias sexuais de forma harmoniosas com as leis divinas, aonde o seu potencial criador, se não está sendo vivenciado na fomentação de novos corpos, através das relações afetuosas estabelecidas num critério de responsabilidade, se não está se dando assim, essas energias podem e devem ser canalizadas e utilizadas de uma forma muito produtiva na nossa transformação íntima, no estabelecimento ideal dos esforços de renovação moral, de abertura aos trabalhos, tanto na área da meditação, na área da mediunidade, na área da vivência da caridade de uma forma mais extensiva, aonde essas energias estarão sendo ao mesmo tempo canalizadas e provocando certos estados de júbilo espiritual naqueles que se tornam seus instrumentos. E também com o outro, primeiro consigo mesmo, na autotransformação, e depois com o outro no dia a dia, no consolo de uma palavra amiga bem direcionada, no olhar que sustenta e apoia, no estender a mão a quem necessita de orientação, na amorosidade em família, na criação artística, na mediunidade que socorre. Todas essas áreas em que podemos estar vivenciando de forma saudável as energias do pensamento, as energias genésicas, fomentando na harmonia com as leis divinas o ideal equilíbrio físico, psíquico e espiritual nosso. É nesse sentido que esse estudo nos direciona. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite para todos.